União antes do derramamento de sangue. Fora de parte. Depois que a buzina tocou, as coisas ficaram muito movimentadas, mas ficou imediatamente claro que não haveria batalha naquela noite, as posições estavam sendo tomadas, o acampamento estabelecido, nada mais. Uma espécie de trégua surgiu ao longo da noite, já que todos em ambos os lados estavam simplesmente cansados demais para lutar. Porém, na manhã seguinte, toda a cidade acordou antes do amanhecer, com o toque de uma grande buzina, e eles acordaram por um motivo muito especial. Quando o acampamento inimigo ouviu o barulho, e viu os sinais de atividade, eles correram para as posições de batalha, e começaram a se mover para a posição de contra-ataque. Para sua surpresa, o portão se abriu ligeiramente, e um único cavaleiro saiu com uma bandeira branca, sem armas, apenas uma cesta. Ele cavalgou perto das linhas, largou a cesta, e correu de volta. Hesitante na madrugada, um homem corajoso, aventurou-se a sair, pegou a cesta, e abriu-a diante de um exército muito tenso. Ele relaxou visivelmente quando viu o conteúdo, e demorou a voltar à sua capacidade de falar. Lá na parede os comandantes observaram o que devia ser Neia e Iscana. No centro, entre as duas torres que cercavam o portão, havia um arco branco que brilhava intensamente com um feitiço de luz contínuo nele, e as duas mulheres estavam vestidas inteiramente em roupas brancas. Fosse o que fosse, parecia que devia ter sido vital para os unir, despertar a cidade, e fazê-los vestir-se de forma muito diferente do que normalmente vestiam. Então eles se aproximaram, com cautela, e foi então que avistaram uma figura que devia ter mais de 2 metros de altura, parada na frente da dupla, de costas para as forças de remédios, e da teocracia Slane. À medida que se aproximavam, podiam ouvi-lo falar. O sol apareceu no horizonte. Alguém contesta a sua união? Uma voz poderosa, e incrivelmente nobre perfurou o ar, e se espalhou pela cidade, unida em uníssono por uma bela voz feminina que apareceu ao lado da enorme figura. Não. Remédios disse em total descrença. Não pode ser. O silêncio reinou por meio minuto. O som de dezenas de milhares de espadas saindo ecoou por todo o caminho até o campo de cerco, e a enorme figura vestida de preto segurou seu cajado no alto, e a figura feminina ao lado dele ergueu sua própria espada. Ao contrário das palavras de Remédios. Poderia ser, e a compreensão começou a se instalar. Não houve uma palavra dita até que o cajado bateu na pedra a seus pés, e tanto Neia quanto Iscana embainharam suas próprias armas enquanto a luz do sol passava sobre elas. Então somos uma. Ninguém conteste isso, a menos que desejem derramar sangue. Neia e Iscana disseram em uníssono, então elas se encararam, se abraçaram, e se beijaram profunda, feliz e apaixonadamente, e toda a cidade soltou uma comemoração no casamento de suas heroínas. Vamos voltar aos nossos assuntos. Quero saber o que aquele mensageiro estava entregando. Remédios disse bruscamente. Eles cavalgaram rapidamente para a tenda de comando, com os aplausos da cidade perseguindo-os. A cesta estava na mesa de Sushala. Ele abriu a tampa, e encontrou uma carta lacrada, abriu-a, e leu em voz alta. Obrigado por comparecer ao casamento de Neia Baraja, Iscana, ousada. Como forma de agradecimento pela sua presença, fornecemos um presente que você pode brindar à longa vida, e ao sucesso do casal feliz. Ele deixou a carta de lado, e tirou uma garrafa de vinho, olhando para ela com absoluta descrença. Eles estão falando sério? Ele perguntou. Eles zombam de nós. Aquele era o rei feiticeiro lá em cima. E aquela falsa calca. Não basta zombar de nós, eles zombam da memória dela fazendo sua cópia falsa estar nessa festa para sua blasfêmia. O monstro realizou um casamento na madrugada da manhã de um cerco. Remédio cerrou os dentes de ódio, pegou a garrafa, e jogou-a com raiva. A garrafa não quebrou. Acalme-se. Yuri disse casualmente. O casamento termina com a morte, então mate todos eles, sem mais problemas. Ela disse casualmente. Isso pareceu deixar Remédios mais confortável, mas Sushala ainda estava fervendo. Um membro fiel da teocracia Slane, ver o casamento de hereges blasfemos e adoradores de mortos-vivos foi o suficiente para fazer seu sangue ferver. Eles ainda podiam ouvir os gritos e a música. Dentro de Prarte. Neia acordou no escuro, antes do amanhecer, ainda envolta na felicidade pós-coito com sua amante, que ainda estava dormindo. Ela sorriu, e escolheu beijar Skana até acordar,
A vice-comandante de cabelos ruivos claramente não era uma pessoa matinal por natureza. Ela miou pequenos ruídos que não eram exatamente palavras, e levou vários minutos muito felizes até que ela finalmente começou a se mexer sob as atenções entusiásticas de Neia. Quando finalmente ela começou a se espreguiçar e bocejar, Neia se desembaraçou e preparou um banho para as duas. Elas tiveram pouco tempo para se preparar. Então elas se apressaram no banho e nos preparativos para o dia. Porém, uma coisa permaneceu na mente de Neia, e ela tinha certeza de que também estava na mente de Scana. Uma pequena dor agora, mas uma dor. Não havia ninguém que os representasse no papel de pai ou mãe. Seus pais, na verdade todos nas suas antigas aldeias, estavam todos mortos. Isso fez com que o que seria um dos dias mais felizes de sua vida tivesse um buraco vazio que se destacaria fortemente. Ela se sentiu assim até o momento em que saiu para o corredor, e viu as costas do rei feiticeiro. Sua Majestade. Ela disse em total descrença. Ele se virou. Olá, Neia. Ele não conseguia sorrir, mas ela teve a sensação de que ele o teria feito, se pudesse. Meu senhor, meu Deus, Vossa Majestade. Por quê? Como? O que o traz aqui? Ela perguntou enquanto conseguia tropeçar em uma pergunta. Ele soltou uma risada leve e nobre. Lacus me contatou. Ela me informou sobre seu casamento. Estou um pouco chateado por não ter recebido o convite. Ele disse maliciosamente. Neia corou, apoiando-se em um joelho. Senhor, eu não pensei. Ain se abaixou e tocou seu ombro. Levante-se, Neia. Você é a primeira de toda a humanidade a me abraçar em um grau tão grande. Você me serviu em todos os perigos, defendeu-me diante de reis e paladinos, sofreu uma dor terrível por mim. Você é mais do que pensa ser, aos meus olhos. É claro que eu participaria, mas o mais importante é que há um papel vital que parece não ter ninguém preenchendo, ou pelo menos é o que diz Lacus. Ele disse com sua voz grandiosa e real. Pai? Ela perguntou, assim que Scana saiu do quarto, e tomou seu lugar ajoelhada ao lado de Neia. Você não tem ninguém para ser pai ou mãe de nenhuma de vocês, então Lacus perguntou se a rainha Calca e eu assumiríamos esse papel. Aparentemente ela testemunhou uma cerimônia de casamento nossa a caminho de Kedin, e ela viu que você não tinha ninguém para preencher aquele lugar. Ela não queria que esse dia tivesse nenhum vazio que pudesse manchar a memória, então ela nos perguntou. Ains explicou pacientemente. Claro que se você tiver outro em mente. Ele disse hesitantemente. Não, senhor, nós não. Scana disse, profundamente comovida com sua oferta. Nós adoraríamos, eu iria. Neia não conseguiu terminar de falar, sua voz ficou presa na garganta, demorou um minuto inteiro antes que ela conseguisse sussurrar. Eu estou tão grata. Bom, então vamos direto ao assunto. Ele disse, e se afastou. Neia parou no quarto ocupado por Lacus, e bateu na porta. A nobre aventureira atendeu a porta, e antes que ela pudesse dizer uma palavra, Neia a abraçou com uma força, e um aperto que a aventureira adamantita não sabia que ela possuía. Obrigada. Muito obrigada. Eu nunca poderia ter perguntado a eles. Neia disse com a voz embargada e tensa. Não foi nada. Lacus disse. É para isso que servem os amigos. Agora vá em frente, minhas irmãs, e eu sairemos em breve. Gagara leva uma eternidade para ficar pronta. Ela deu o suspiro de um mártir sofredor, e muito divertido, e Neia correu atrás de sua noiva, e de seu rei. Uma música leve tocava enquanto eles iam ocupar seus lugares, a rainha Calca os esperava do lado de fora da mansão. Scana abraçou impulsivamente a mulher, pegando-a completamente de surpresa, apenas para descobrir que o abraço foi retribuído cautelosamente enquanto ela também agradecia. De nada. Ela disse com um sorriso. Estou feliz em fazer isso, Neia salvou minha vida, você está defendendo meu trono, eu não poderia estar mais feliz em defender alguém do que estou em defender vocês duas. Rainha Calca disse. É raro, em qualquer época, lugar ou mesmo mundo, que heróis se casem, e muito menos no dia em que uma batalha feroz será travada, mas aqui está, um evento que ninguém duvidava que seria contado em histórias durante séculos. O rei feiticeiro e a rainha Calca caminhavam lado a lado numa procissão lenta, os moradores da cidade tinham, por vontade própria, se separado para prestar suas homenagens, aqueles que podiam ajoelhar-se, ajoelharam-se, aqueles que não podiam por falta de espaço,
prestaram saudações marciais firmes. O caminho estava repleto de milhares e milhares, tão lotados que as pessoas subiam nos edifícios para poder ter um lugar para assistir a esse evento único. Apesar da gravidade do dia, havia esperança, otimismo e até felicidade, como se o próprio ato de abençoar a união de dois heróis tornasse sua cidade imbatível pelos inimigos. Passo a passo, o rei morto-vivo e a rainha ressuscitada moveram-se em direção às muralhas voltadas para as tendas de comando do cerco inimigo. Os soldados formaram uma escolta improvisada atrás deles, incontáveis horas de treinamento os fizeram marchar em perfeita sincronia uns com os outros, com os olhos voltados para a frente, e quase totalmente sem piscar. A unidade era composta por elfos, orcs, humanos, e muito mais, tornando-a única no mundo fora das áreas que o rei feiticeiro e seus subordinados já haviam remodelado. Quando chegaram à curva final, descobriram que os Sendineia haviam se alinhado em ambos os lados, e desembainhado a espada, mantendo-as no alto em um ângulo para eles passarem por baixo, os governantes, sua guarda de honra, e o casal a ser unido. Esta era uma demonstração de respeito. A guarda de honra improvisada passou pela entrada, parou bruscamente, e fez uma meia volta. Pronto! Armas! O comandante gritou, e suas fileiras desembainharam as espadas em uníssono. Apresentar armas! Ele gritou, e suas espadas chegaram ao centro de seus rostos. Foi um momento memorável para todos eles, enquanto a dupla real subia os degraus até o topo da muralha, e o rei feiticeiro se colocava na muralha em frente a Neia, enquanto a rainha o fazia na frente de Skana. Eles fez o apelo ao desafio, e depois afastou-se quando ninguém ousou responder. Quando acabou, a mão esquelética do rei feiticeiro tocou os ombros do novo casal. Como meu presente para vocês duas, quando tudo isso acabar, eu lhes darei uma casa para residir. Vocês podem escolher qualquer terra que desejarem, e uma casa será preparada para vocês, junto com servos para suprir suas muitas necessidades. Eu sei que vocês perderam tudo na invasão, eu cuidarei para que vocês não fiquem desabrigadas depois de prestar um serviço tão bom a mim, e à legítima rainha deste país. Obrigada, senhor. Neia e Skana disseram em um sussurro abafado de profundo afeto e reverência. Agora, tenho trabalho a fazer, o povo de Prarte consegue dar conta daquele ninho de ratos aí fora? Ele perguntou em voz alta. Espadas, lanças e arcos foram erguidos com aplausos entusiasmados. Eu pensei que seria assim. Ele disse. Estou orgulhoso de todos vocês. Então ele desceu do muro, caminhou no meio da multidão por alguns minutos, e depois desapareceu. A rainha virou-se para o casal recém-casado, e disse: Eu provavelmente deveria descer do muro agora, mas, quando tudo estiver terminado, antes de deixarem meu país, e encontrarem um lugar para vocês em um tempo de paz, venham, e me veja, terei algo para lhe dar também. Nós iremos, obrigada, Sua Majestade. Neia disse alegremente, então ela, Skana, se viraram para o acampamento inimigo, e acenaram alegremente, abraçando-se, como se estivessem dando as boas-vindas a velhos amigos em suas núpcias. Elas tinham quase certeza de que isso irritaria cada pessoa que reconhecesse o que tinham acabado de ver, e isso tornaria aquele momento ainda mais doce para as duas. Acampamento de Astraca. Um indivíduo dormindo tem menor resistência à magia do que um indivíduo acordado. Saber disso foi uma espécie de revelação para Vanessa, mas ela ficou feliz em saber. Entrar em sua tenda foi uma brincadeira de criança, e enquanto ela estava de pé sobre ele, pensando como seria fácil acabar com ele, ou simplesmente levá-lo embora, ela quase o fez. No entanto, em vez disso, ela afastou o pensamento, e usou outro pergaminho. Quando ele acordasse, ele estaria com uma fome voraz. Ela usou outro pergaminho, enfraquecendo sua resistência ao veneno. Ela sorriu, e tremeu de excitação. Ela então usou um terceiro pergaminho, imbuindo de um sono muito mais profundo. Ela então usou outro pergaminho em si mesma, um sorriso cruel apareceu em seu rosto, e ela olhou para ele, foi um momento tão surreal para ela. Ele parecia tão humano, tão pequeno, na verdade, ela se perguntou como ele deveria ter sido enquanto crescia, ele era um garoto fofo. Ele se tornou um homem bonito, então provavelmente era, seus pais o amavam ou ele tinha sido apenas uma ferramenta para aumentar o poder da família. Era uma pergunta inútil, ela sabia disso, mas como ele parecia tão indefeso durante o sono,
sem qualquer arrogância ou raiva em seu rosto, ela não pôde deixar de perguntar. Seu sorriso cruel, que havia desaparecido enquanto ela pensava em coisas inúteis, voltou por completo, e ela subiu na cama com ele, montou nele como se fosse um amante, e acariciou seu peito com as mãos. Ela se perguntou quantas vezes ele pensou em fazer isso com ela quando ela era uma prisioneira, indefesa, e com medo sob um olhar de luxúria, raiva, e bondade manipuladora, e exploradora, tão densa que ela podia sentir isso como o ar ao redor de seu corpo. Suas asas surgiram, e a carícia de um dedo tornou-se uma de garras. Você ainda me quer assim? Ela se perguntou, e ao se olhar em um momento de vaidade, ela pensou, sim, e eu não culparia você, louvado seja a sua majestade por seu gosto por transformações. Ela descartou o pensamento ocioso, e baixou a testa até a dele, e entrou em seu sonho. O sonho dele, para sua surpresa, era sobre ela. Não é novidade que foi sexual. Isso não serviria. Ela reprimiu uma risada, e mudou de cena. Ele agora estava na masmorra de seu castelo, mas ele não era ele mesmo, ele era ela. Baseando-se em suas memórias, ela o colocou em seu lugar, enquanto ela tomava o dele. Astraca, como sua vítima, olhou em volta desesperadamente, ele ouviu sua voz cruel, em seu próprio ouvido enquanto estava preso no corpo de sua vítima. O chicote, ele sentiu cada golpe. Vanessa fez questão de incluir toda a dor que ela conseguia lembrar. Ele estava chorando enquanto virava o rosto em confusão. Ela sorriu quando ele olhou para seu braço, e viu seu próprio osso onde o músculo tinha sido arrancado. Vanessa desempenhou seu papel na memória ao máximo, e Astraca, presa em seu antigo lugar, estava lutando para gritar ao torturador que ela era realmente o rei. Coloque-a no cavalo de madeira, adicione peso. Vanessa disse, usando a mesma voz que ele usou com ela. Ela se lembrava muito bem de como havia implorado. Não, não, por favor, não mais, não, ó Deus, alguém. Apenas para que as palavras desaparecessem quando ela foi forçada a montar no terrível e simples instrumento enquanto ele apenas sentava e observava com desgosto. Ela transformou o sonho dele em um sonho onde ele reviveu cada momento e derramou cada lágrima, sob seus próprios olhos atentos, até o momento em que a porta se fechou. Vanessa saiu do sonho e olhou para ele. Ele tremia de terror absoluto. A vida dela havia se tornado seu pesadelo e continuaria girando até que ele acordasse, o que não aconteceria por mais algumas horas. Ela saiu da tenda e quase se perguntou se já tinha feito o suficiente durante a noite, mas rapidamente descartou o pensamento. E então visitou as tendas de suprimentos, e tirou todos os copos medidores, e os substituiu por outros menores. Não dramaticamente menor, mas ainda assim menor. Então ela saiu, e quando ela estava em segurança fora do acampamento, seus braços foram para trás, as mãos cruzadas na parte inferior das costas, e ela praticamente pulou, radiante com felicidade absoluta escrita em todo o rosto com olhos cinzentos brilhantes arregalados com felicidade, e um sorriso tão largo quanto o rio em que seu corpo foi lançado. De manhã, os soldados acordaram cedo, mas o rei Astraca não havia saído de sua tenda. Os soldados do Pel ficaram felizes em explicar que o rei havia escolhido dormir até tarde. Ele era tão preguiçoso, enquanto todos os outros com pouco trabalhavam tanto, ele optou por descansar todo o tempo que desejasse. Ele não saiu da tenda até que o banquete que havia ordenado estivesse quase pronto para ser servido. Quando ele fez isso, ele estava com os olhos turvos e cambaleando. Além disso, uma fome voraz e bestial tomou conta dele. Ele nem sequer se dirigiu ao exército reunido, em vez disso começou a pedir que lhe trouxessem mais comida e vinho, e devorou-os avidamente. Enormes porções de carne e frutas foram trazidas, e pareciam não ser suficientes. Seu senso de decoro e dignidade real desapareceram. E é claro que os soldados do Pel fizeram a sua parte. Ele é um glutão. Aqui todo esse tempo eu pensei que ele era um nobre de porte régio e dignidade, mas olhe para ele, assim que ele pensa que tem a coroa, ele se torna isso. Variações dessa frase e daquele gesto de desgosto vieram de cada um deles à medida que a preguiça e a gula de seu líder se tornavam evidentes. Quando ele começou a beber vinho, a situação piorou. Graças à sua menor resistência ao veneno, o álcool bateu forte, sua fala ficou arrastada, e ele parecia tão majestoso quanto um bêbado de taverna.
Ele se levantou da mesa e cambaleou para longe, evidentemente indo em direção à trincheira onde as pessoas faziam suas necessidades, apenas para cambalear, e cair de cara nela, e desmaiar. Nosso rei quer nos levar até Prarte. Mas ele não consegue nem passar da mesa para a latrina. Um soldado dopel disse, e as palavras, e risadas se espalharam enquanto dois servos arrastavam o rei bêbado, e inconsciente para longe do lugar vergonhoso onde ele havia plantado o rosto, e é claro que eles foram rápidos em explicar seu olhar turvo como uma embriaguez da noite anterior, falando sobre todas as garrafas de vinho que precisavam ser descartadas regularmente. Quando essa história ganhou vida própria, eles continuaram com a próxima etapa. Ei! Outro soldado dopel apontou. Por que há menos carne no meu ensopado? Os outros 3 dopels repetiram a frase depois de fingirem inspecionar os seus mais de perto. Sim, há menos carne, e menos vegetais, há menos de tudo menos água. Nenhuma notícia se espalha como uma má notícia, e nenhuma palavra se espalha como um boato. Então, os dopel disseram que o rei estava tentando economizar dinheiro diminuindo suas rações usando copos medidores menores. Quando ele recuperou a consciência, seu exército estava convencido de que ele era um bandido guloso, preguiçoso, mesquinho, abusador de crianças, assassino, bêbado, violento e covarde. A marcha foi reiniciada taciturnamente, com os soldados dopel a cada intervalo contando histórias de sua fuga covarde de Casaga, de como ele havia derrubado um de seus próprios homens de um cavalo para que pudesse pegá-lo, e fugir sozinho para um lugar seguro. Nos dias seguintes, em cada pequena aldeia por onde passavam onde o exército acampava, um dopel assumia a forma de uma mulher, e seguia o exército na manhã da sua partida, perguntando desesperadamente se alguém tinha visto o seu filho ou filha. E saía desanimada quando a resposta era não. Às vezes eles exageravam, chorando como se tivessem encontrado um corpo, deixando os soldados tirarem suas próprias conclusões, e começarem seus próprios rumores. Nenhuma de suas noites foi pacífica. Ela lhe dava apenas sonhos de si mesma, mas com ele mesmo lançado em seu corpo, vendo-se como ela o vira, o rosto odioso, as surras, a raiva, ela o fez sentir o tremor dela, e cada humilhação, uma por uma, qualquer que fosse, que ela escolhia, ela colocou um laço, preferindo os piores. Embora às vezes ela juntasse memórias de vários dias em um desfile de terror que o deixou acordando suando, e aterrorizado até perceber que era um sonho. Só havia mais uma coisa da qual ela precisava ter certeza, e para isso, precisava ir se encontrar com Robel, ele marcharia para o Burns em breve. Ela queria ter certeza de que ele faria exatamente o que ela queria. Ela olhou para sua forma adormecida, ele estava se revirando, se contorcendo no pesadelo que impôs à sua vida real. Qual é o problema? Ela sussurrou para seu corpo sonhador. Você pode me dar isso na realidade, mas não aguenta, nem mesmo em sonho. Ela riu com uma voz baixa e cruel. Não se preocupe, vou lhe dar bastante prática para suportar tudo isso. Ela acrescentou, e desapareceu de dentro da tenda. Quando ela saiu do acampamento, ficou tão feliz que, em vez de voar, optou por pular alegremente, como fizera perto de Sua Majestade, cantarolando uma melodia alegre até o fim, antes de finalmente subir aos céus, e saboreou a escuridão que a envolvia.